Mas hoje eu acordei com a garganta bem zoada, cheia de placa, tô custando a falar. E aí vamos deixar pra gente fazer essa aula na semana que vem, tá? Fiz um teste de Covid, deu negativo. Espero que seja só uma infecção de garganta mesmo. Depois que eu tirei as amígdalas, ela acontece com uma certa frequência. Então, a gente recupera o tempo perdido semana que vem. E eu atrasei também, porque eu tô aqui em Uberlândia, agora que eu tô conseguindo chegar aqui no hotel também para poder dar aula para vocês. Fiquei preso ali numa empresa até agora mesmo. Até que chega, estaciona o carro, faz check-in, atrasa um pouquinho. Mas vamos lá, vamos seguir aí com a nossa aula. Turma, se minha voz estiver meio baixa, forçada, assim, vocês me falam, tá? Por favor. Por enquanto tá beleza, né? Vocês estão ouvindo normal. Turma, então vamos lá. Vocês fizeram aquele exercício sobre as válvulas e a minha ideia é corrigir ele semana que vem, na quinta-feira. Por quê? Porque a gente tem mais algumas válvulas para poder conversar antes ou na segunda mesmo a gente consegue corrigir. Acho que na segunda-feira a gente consegue corrigir aquele exercício. Porque nós temos que falar de mais algumas válvulas, então eu vou usar a aula de hoje e também a aula de segunda para a gente arrematar esse assunto. Vocês devem ter percebido que existe uma infinidade de tipos de válvula diferente. E se eu for num catálogo de um fabricante qualquer de válvula, Festo, Parker, SMC ou qualquer outro que seja, vocês vão ver lá uma infinidade de aplicações diferentes, de especificações diferentes, modelos, formatos, tamanhos e, por que não, preços, né? E aí, turma, é muito importante que a gente saiba o que a gente precisa considerar quando vai definir uma válvula. Será que é só eu saber o número de vias e número de posições? Será que existem determinadas válvulas mais apropriadas a uma determinada função do que outras? De antemão a gente já consegue ter uma prévia, já consegue saber qual válvula que eu consigo utilizar? E isso vai ser muito importante quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um projeto, com dimensionamento. Com toda uma estrutura que vai me demandar selecionar da forma mais correta uma determinada válvula, né? Então é muito importante que eu já considere esses aspectos quando eu for fazer uma seleção. Então existem válvulas que elas vão ser chamadas de 2 vias e 3 vias. E essas válvulas de 2 vias, de 3 vias, de 5 vias, mas basicamente as de 2 e de 3 vias, em específico as de retorno por mola, elas vão ter uma classificação que a gente precisa considerar, que são chamadas normalmente fechadas ou normalmente abertas. Como o próprio nome já diz, significa que uma normalmente fechada, tá? Na condição inicial dela, seja ela de 2 vias ou de 3 vias, no caso, 2 posições S e 2 posições essa também, significa que a condição inicial dela a entrada dela está fechada. Ou seja, essa entrada está fechada, essa entrada está fechada. Então, essa é uma válvula que a gente, além de selecionar posições e vias, a gente também tem a condição de estabelecer que, num estágio inicial
daquela operação, o ar não vai chegar nos atuadores. E existe também a válvula oposta a ela, onde na condição inicial ela permite a passagem do ar comprimido. Então, essas válvulas, elas são chamadas de normalmente aberta ou normal aberta. Beleza? Então, são essas duas condições que a gente tem para válvulas dessa característica. E aí, quando elas têm o retorno por mola, significa que, uma vez que ela for desacionada, né? E aí a gente viu os vários métodos de acionamento aí na última aula. Uma vez que ela for desacionada, ela vai retornar à condição inicial dela. Beleza? Dúvidas nisso daí, turma? Tranquilo, moçada? Em relação a isso? Fala comigo, gente. Vocês hoje estão muito calados, hein? E aí, turma, a gente precisa considerar todos esses aspectos aí ao fazer uma seleção. Então, a gente precisa identificar as válvulas pelo número de vias, número de posições, tipo de acionamento, tipo de retorno, qual que é a posição inicial dela, como vão ser as conexões, qual que é a pressão de abastecimento, qual que é a pressão de exaustão, saída de trabalho que ela vai ter, se ela é por piloto ou não, e em qual norma eu estou comprando uma válvula, se é na norma ISO 5599 ou se na norma ISO 1219. Então, isso precisa ser identificado para que ela tenha um correto funcionamento. Então, por exemplo, se eu pegar uma válvula aí, 2 vias e 2 posições, certo? Ou seja, eu tenho 2 posições, 2 quadradinhos, e 2 vias. Então, eu tenho uma via de entrada e uma via de saída. Somente. Então, essa válvula ela vai permitir a passagem desse fluido por uma via apenas. Certo? Então, eu tenho o fluxo que entra na válvula e ele sai pelo lado oposto a essa via. Então, ela tem basicamente a função de liga e desliga. Uma vez que ela está acionada, ela permite a passagem, ela aciona um determinado dispositivo. Uma vez que ela está desacionada, o fluido não passa, ele está desligado o acionamento. Então, muito utilizado para trava de segurança, para isolar determinadas partes do sistema, ou então para conectar partes do sistema. Então, uma vez que eu ligo ou desligo um determinado conjunto, eu permito a operação ou não dele. Certo? Turma, válvula direcional 3 duas vias. Então, está aqui a simbologia dela, certo? Ou seja, 2 posições e 3 vias. Uma entrada, uma saída e um escape. Normal fechado ou normal aberto essa daqui, turma? Beleza, normal fechada. Então, ela tem a função de entrada de trabalho, ela tem a função de saída de trabalho e ela tem a função de escape ou retorno. Quando eu estou falando uma válvula pneumática, significa que eu estou escapando para o ambiente. Quando eu tenho uma válvula hidráulica, significa que eu estou retornando aquele fluido para o tanque. Certo? Então,
Quando eu estou acionando, significa que a válvula vai liberar o fluxo para atuação, né, do atuador, e quando esse atuador é desacionado, ela permite o retorno desse fluido por dentro dela. E aí o que vai diferenciar se ela é pneumática ou se é elétrica, desculpa, se ela é pneumática ou se ela é hidráulica, é o que fazer com esse fluido após ele retornar. Se ele vai ser direcionado para o ambiente ou se ele vai retornar para dentro de um reservatório, uma vez que um sistema hidráulico ele é fechado e um sistema pneumático ele não é fechado. Beleza? Então, em aplicações hidráulicas, são muito comuns esse tipo de válvula. Certo? Porque eu não posso ter o escape para o ambiente. Agora, a válvula 4 duas vias significa que eu vou permitir o avanço e o retorno de um sistema durante o movimento. Então, eu permito a recirculação do fluido. Então, esse tipo de válvula é muito utilizada para elementos hidráulicos, aonde, por exemplo, eu preciso acionar um pistão hidráulico, mas aquele pistão hidráulico não é que eu vou mandar a pressão e vai ficar parado, né? O fluido hidráulico ele recircula. Então, uma vez que eu estou acionando esse pistão hidráulico, eu faço a recirculação daquele fluido, mantendo a posição do pistão acionado, e por isso essa válvula ela é muito utilizada. Beleza? Então, a válvula 4 duas vias. E aí, turma, nós temos essas válvulas que elas vão ser de 3 posições e 4 vias. Bom, Tiago, mas como que isso funciona? Significa que pode ser que numa condição inicial ela vai estar ou totalmente fechada ou totalmente aberta. Então, ela possui duas posições extremas. Então, no caso aqui, ó, essa posição extrema é uma posição intermediária, né? E ela consegue trabalhar as duas extremidades de maneiras diferentes. Então, elas estão diretamente relacionadas com o movimento do atuador. E a posição central é para dar uma condição inicial ao sistema. Ou seja, ela tem uma terceira posição em relação à condição inicial dela. Certo? Então, ela não vai alternar somente em duas posições prévias. Tranquilo? Até aí, moçada? Dúvidas? Então, turma, eu tenho aquelas válvulas que são de centro fechado no circuito. Essas de centro fechado no circuito, ela vai permitir duas coisas diferentes. Primeiro, uma independência de cada atuador. Então, eu consigo trabalhar com cada atuador de forma distinta e eu também consigo modular meu sistema. Ou seja, se eu tiver 3 atuadores, por exemplo, eu consigo trabalhar com 1, com 2 ou com 3 ao mesmo tempo. Certo? Porque na condição inicial dessas válvulas, elas não permitem a passagem de fluido. Então, elas são muito utilizadas para fluidos hidráulicos. Certo? São muito utilizadas para fluidos hidráulicos. E já válvulas de centro aberto, elas vão funcionar para eu acionar vários dispositivos de uma vez só. Porém, eu não consigo, com a válvula normal de centro aberto, eu não consigo individualizar vários atuadores. Então, ou eles estão todos trabalhando, ou eles estão todos sem atuação. Porque uma vez que eu aciono
o fluxo hidráulico, essa válvula vai permitir a passagem, certo? Então, o inconveniente dessa é que eu não consigo, se eu tiver vários atuadores ligados numa mesma fonte hidráulica, eu não consigo fazer essa individualização. Tranquilo? Dúvidas? Nossa, peraí que agora o trem aqui apertou. E aí, eu tenho as chamadas válvulas de centro em tandem. Essas válvulas, turma, elas permitem também a recirculação do fluido quando eu não estou utilizando uma saída de trabalho da válvula. Então, significa que o retorno dessa válvula não precisa passar obrigatoriamente por um redutor de pressão. Então, o dispositivo, o fluido vai recircular pela válvula, ele vai retornar à linha, porém, ele não consegue chegar ao atuador se ele não tiver acionado. Se a válvula não tiver acionada. Também muito utilizado em circuitos hidráulicos. E aí, nós vamos falar muito sobre o comando de retorno dessas válvulas. Então, o retorno da válvula, turma, ou seja, a volta dela para uma condição inicial, pode ser feita de várias formas diferentes. Uma delas são os retornos mecânicos, outras são os retornos elétricos e outras são os retornos combinados. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa aqui é a válvula e esse cara aqui é o acionamento. Que tipo de acionamento é esse daí, gente? Que tipo de acionamento nós temos aí nessa válvula? Hein, senhores? Quem arrisca um palpite aí? É um acionamento elétrico. Por vocês ouvem muito falar aí no mercado. Acionamento elétrico por solenoide. Já ouviram falar esse termo? Então é isso aí, turma. Nós temos esse tipo de situação aí nessa válvula. Então, quando a gente fala em retorno mecânico, ou nós estamos falando em retorno por mola, que é o mais comum da gente encontrar, ou seja, quando a válvula é acionada, ela vai comprimir uma mola, quando ela é desacionada, essa mola vai devolver o êmbolo da válvula para a posição original dele, para a posição inicial. Certo? A trava, ela vai manter a válvula na posição de manobra. Certo?
Então, eu preciso travar esse sistema, é uma travinha que faz com que, após a válvula ser acionada, ela também retorne à condição inicial. Existem os retornos elétricos. Então, vai ser por meio de sinais, chave fim de curso, pressostato, temporizador e daí por diante. Então, que tem um sinal enviado e esse sinal, uma corrente e uma energia potencial, vai movimentar o êmbolo da válvula. Então, é muito utilizado quando eu preciso ter um acionamento muito rápido, um retorno muito rápido à condição inicial dela. E tem um retorno combinado. Então, ela vai utilizar a própria energia do ar comprimido para acionar os êmbolos dessa válvula, ao mesmo tempo que eu tenho um acionamento por servopiloto, por um comando prévio, um comando indireto, ou seja, uma mistura entre um sinal elétrico que vai ser emitido, e por isso ele vai acionar essa válvula, combinado com a própria força mecânica do ar comprimido, que faz com que o êmbolo dela retorne à posição original. É como se fosse um desvio da passagem desse ar, que vai fazer com que ele retorne, faça o êmbolo da válvula, retornar à condição original dela. Então, eles podem ser por solenoide e piloto interno, ou por solenoide e piloto externo. Turma, essas duas características, elas vão ser muito importantes junto com solenoide e piloto ou botão. Então, essas três combinações elas vão ser muito importantes quando a gente estiver trabalhando com seleção de válvulas. E essa seleção dessas válvulas, elas vão passar todas por essas características que vão ser fundamentais dentro de uma condição de trabalho. Certo? Então, nós podemos falar que eu tenho uma sequência de 10 passos para eu fazer uma identificação de uma válvula direcional e, consequentemente, para fazer a seleção dessa válvula direcional. Primeiro detalhe, se ela é direcional ou direcional de controle. Primeiro detalhe é isso. Segundo, eu preciso sequenciar e identificar número de vias e de posições. Ou seja, quantas vias eu preciso e quantas posições eu preciso. Terceiro lugar, nas válvulas com 2 e 3 vias, retorno por mola, eu preciso saber se é normal fechada ou normal aberta. Quarto passo, tipo de acionamento. Quinto, tipo de retorno. Sexto, o fluido que percorre a válvula e o piloto. Então, se é ar comprimido ou se é com um fluido hidráulico qualquer. Pressão de operação da válvula e do piloto. A bitola de conexão dessas válvulas. Mais comuns de se encontrar, turma. M5, oitavo, 1/4, 3/8, meia, 3/4, 1, 1/4, 1,5. E também se é NPT, ficou errado aí, ou BSP. Lembrando que BSP é com rosca paralela e NPT com rosca cônica. Certo? Então, preciso identificar isso também. Nono passo. Se for acionamento elétrico, qual que é a tensão de operação? 12, 24, 48, 110 ou 220? Ou se eu tenho alguma tensão em especial de operação dessa válvula. Certo? Tipo de tensão, se é corrente contínua ou corrente alternada. Qual que é a frequência? 50 ou 60 Hz, que essa válvula vai trabalhar. Para nós aqui o mais comum é 60 Hz. Né? Potência máxima do solenoide. Grau de proteção. Isso principalmente para pó e umidade. Né? Onde que meio que essa válvula vai estar inserida.
ou seja, ela vai ter contato com umidade, ela vai estar exposta ao ambiente, está num local de muita poeira, vai ser num lugar que é lavado, enfim, eu preciso definir esse grau de proteção dessa válvula. Ela vai ter ou não um LED indicativo de operação. E por último, temperatura de trabalho, exigência ou não de conexão canalizada, capacidade da válvula e daí por diante. Tranquilo, turma? Beleza? Moçada, na segunda, então, continuamos falando sobre válvula, fazemos a correção do exercício e já começamos a falar sobre circuitos pneumáticos. Por hoje é só. Vocês me desculpam mais uma vez aí a voz, estou forçando